Quando estudamos o mundo moderno, dois conceitos aparecem o tempo todo: liberalismo político e liberalismo econômico. Muitas vezes eles são citados como se fossem a mesma coisa, mas não são. Eles têm origens parecidas, mas atuam em campos diferentes e produziram efeitos distintos na história. Neste vídeo, você vai entender o que é cada um, qual a diferença e por que ambos foram tão importantes. Para entender o liberalismo, primeiro precisamos voltar à Europa do Antigo Regime, entre os séculos 17 e 18. Nesse período, muitos países eram governados por monarquias absolutistas, em que o rei concentrava enorme poder. Na economia, o Estado também exercia forte controle por meio do mercantilismo. A sociedade era marcada por privilégios da nobreza e do clero, enquanto a burguesia crescia e queria mais espaço. Ao mesmo tempo, o iluminismo defendia razão, liberdade e crítica às velhas estruturas de poder. Foi nesse ambiente que nasceram as ideias liberais, tanto no campo político quanto no econômico. Mas afinal, o que é liberalismo? Em essência, é um conjunto de ideias que valoriza a liberdade individual. Só que essa liberdade pode ser pensada em áreas diferentes da vida social. No campo político, o liberalismo defende limites ao poder do Estado, direitos e leis válidas para todos. No campo econômico, ele defende liberdade de produção, comércio e iniciativa privada. É por isso que os dois têm pontos em comum, mas não significam exatamente a mesma coisa. O liberalismo político se liga ao governo, ao poder e aos direitos. O liberalismo econômico se liga à produção, ao comércio e à circulação de riquezas. Agora vamos entender primeiro o liberalismo político. O liberalismo político defendia que o poder dos governantes precisava ter limites claros. Ele se opunha ao absolutismo e afirmava que o Estado não podia agir de forma arbitrária. Em vez de um rei com autoridade quase ilimitada, defendia governos submetidos a leis e constituições. Um de seus principais nomes foi John Locke. Locke dizia que todo ser humano possui direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Para ele, o governo existe para proteger esses direitos, e não para destruí-los. Quando um governante se tornava tirânico, o povo podia resistir. Outro nome essencial foi Montesquieu, com sua teoria da separação dos poderes. Ele propôs dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário para evitar abusos. Essa ideia influenciou muitas constituições modernas e continua presente até hoje. Rousseau também aparece nesse debate, defendendo a soberania popular e a participação coletiva na formação das leis. Por isso, o liberalismo político ajudou a construir a base dos estados modernos e das democracias liberais. Agora vamos ao liberalismo econômico. O liberalismo econômico criticava o mercantilismo e defendia mais liberdade para as atividades econômicas. Seus defensores acreditavam que comércio, produção e preços deveriam ser regulados mais pelo mercado do que pelo governo. O principal nome desse liberalismo foi Adam Smith. Em A Riqueza das Nações, publicada em 1776, Smith criticou o excesso de intervenção estatal. Ele defendia liberdade de comércio, livre concorrência, iniciativa privada e divisão do trabalho. Segundo Smith, em um mercado relativamente livre, a busca individual por interesses econômicos podia gerar riqueza. Essas ideias ganharam força na Grã-Bretanha,
onde o comércio e a industrialização avançavam rapidamente. Depois, o liberalismo econômico se espalhou ainda mais com o avanço do capitalismo industrial no século XIX. A burguesia queria menos barreiras comerciais, menos monopólios e mais liberdade para investir e enriquecer. Suas ideias ajudaram a consolidar princípios como livre mercado, propriedade privada e menor intervenção do Estado na economia. Agora fica mais fácil entender a diferença entre os dois liberalismos. O liberalismo político se preocupa com a organização do poder e com a garantia de direitos civis e políticos. Já o liberalismo econômico se preocupa com a organização da economia e com a liberdade dos mercados. De forma simples, um trata da liberdade no governo e nos direitos, o outro da liberdade na economia. Mas ambos compartilham uma base comum: a rejeição ao excesso de controle e a defesa da liberdade individual. Vários fatos históricos mostraram a força dessas ideias. Na política, a Revolução Gloriosa limitou o poder do rei e fortaleceu o parlamento na Inglaterra. A independência dos Estados Unidos também foi influenciada por ideias de direitos naturais e governo limitado. A Revolução Francesa levou adiante críticas ao absolutismo e aos privilégios sociais. Na economia, o crescimento do comércio, da burguesia e da Revolução Industrial espalhou o liberalismo econômico. As consequências políticas dessas ideias foram profundas. O liberalismo político contribuiu para constituições, separação dos poderes, direitos individuais e parlamentos mais fortes. Já o liberalismo econômico contribuiu para a expansão do capitalismo, do comércio e da iniciativa privada. Mas essas ideias também tiveram limites e contradições. No campo político, muitos grupos continuaram excluídos dos direitos, como mulheres, pobres e escravizados. No campo econômico, a liberdade de mercado muitas vezes favoreceu desigualdade, exploração do trabalho e concentração de riqueza. Por isso, estudar o liberalismo é entender tanto as bases da liberdade moderna quanto as contradições do mundo contemporâneo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com mais pessoas e comente aqui embaixo o que você achou.